Fala galera, aqui é Gabi Winchester e hoje nós vamos falar um pouco sobre viver em fé. Bom, desde já eu já peço desculpa por esse som. O vizinho decidiu, assim que eu cliquei no play, decidiu que era uma boa hora para escutar música. Então, vai de trilha sonora mesmo. Mas enfim, bora lá. Bom, antes de tudo eu quero dizer que esse vídeo provavelmente vai ficar longo, ok? Porque ele é uma conversa, eu estou conversando com você, eu estou explicando alguns temas, então talvez esse vídeo fique um pouco mais longo que o normal, mas assista até o final, que vai valer a pena, você vai entender, e no final a gente tem um testemunho assim para fechar com chave de ouro, tá bom? Então assista até o final, beleza? E é claro, antes de começar, já curte esse vídeo, compartilha para quem você acha que precisa. Eu sei que você ainda não viu o vídeo, mas você sabe que esse canal é um canal sério, um canal comprometido com a palavra, e eu queria muito, muito, muito que você já fizesse isso agora, para você não esquecer, porque chega no final do vídeo, tem gente que já vai pulando para outro vídeo e acaba esquecendo. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada, ok? Toda segunda a gente tá aqui coladinho junto, tá bom? Se inscreve no canal e compartilha o vídeo para quem você acha que precisa dessa mensagem, tá bom? Agora paramos de enrolação e vamos lá. Bom, esse vídeo nasceu na verdade de uma conversa que eu tava tendo com uma galera aqui em casa. Então eu tava aqui em casa e aí tinha uma amiga minha e tinha um outro menino que eu não conheço muito bem, né, um colega e tal, amigo dessa minha amiga, e aí essa minha amiga começou a falar assim, nossa, você tem que ver porque ela é muito crente. E eu falei assim, como assim? Ela falou assim, ela ora, assim, fica horas orando e não sei o quê, e tem experiências com o Senhor, e aí meu sonho é quando eu crescer eu quero ser assim. Eu falei, amiga, seja assim, né? É uma escolha. E aí essa pessoa virou pra mim, esse outro amigo, virou pra mim e falou assim, é porque eu acho que a oração é um dom. Eu falei, não. A oração não é um dom, a oração é uma escolha, a fé é um dom, ok? Mas a oração não, a oração é uma escolha e mais do que isso, ela é um dever nosso. Por quê? O que é a oração em si? Ela é você escolher falar com o Pai, quando você ora, você está conversando com Deus. É assim que a gente cria um relacionamento com o Senhor. Então, se você não tem tempo de oração, o seu relacionamento com o Senhor é raso, é nada, porque você não conversa com ele. Como é que você tem um relacionamento com alguém que você não conversa, né? Então a oração, ela é uma escolha, ela é um dever, se você se chama cristão, se você quer viver isso, ela é um dever, ok? E aí eu comecei a falar isso e tal, e ele falou, mas olha, eu não sei se é todo mundo que vai viver experiências com o Senhor, sabe? Eu não sei se é todo mundo que vai ter experiências para contar com o Senhor e tá tudo bem. Eu falei, olha, eu entendo que a gente tem diferentes visões teológicas, escatológicas, e não é sobre isso que eu tô falando. Então, por exemplo, quando eu falo de dons, ok? Oração em línguas, profecia, enfim, esses dons, ok? A gente tem as linhas teológicas que são cessacionistas, ou seja, que acreditam que os dons não são para os dias de hoje, e tem a galera que acredita que os dons são para os dias de hoje. Ok? Então, se eu sou, por exemplo, presbiteriana e eu sou cessacionista e eu não acredito na atuação dos dons nos dias de hoje, eu provavelmente não vou ver muitas curas, eu não vou ter muitas experiências com... deixa eu pensar num dom aqui. Eu não vou orar em línguas, enfim, eu não vou ter experiências com os dons, ok? Mas é diferente de ter experiências com o Senhor, ok? Mesmo a galera que é super sensacionista, se você acredita, uma coisa é você acreditar que os dons pararam, ou seja, o Senhor parou de atuar dessa forma tão específica através dos homens. Outra coisa é você acreditar que Deus parou de atuar. Aí
isso aí já parte para heresia. Por quê? Porque Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus que fez no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo nem tinha sido dado, o mesmo Deus que fez com os apóstolos é o Deus que ainda faz hoje. Deus continua sendo o mesmo. Ele pode e quer viver conosco e nos dar experiências no nosso dia a dia. Só que qual que é o problema? E eu falei isso com ele também, é que às vezes as pessoas olham o resultado e não veem o processo, né? Então, às vezes, você escuta um testemunho de uma pessoa que viveu uma coisa assim sensacional, e você fala assim, oh, meu Deus, é isso. Você escuta o testemunho de uma pessoa que estava lá sem nada para comer, e aí ela orou e alguém trouxe na porta dela a comida que ela orou. E você fala assim, meu Deus, que experiência incrível. Mas você não viu o processo, né? De estar ali, de estar com fome, de depender do Senhor. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem outros recursos, a gente, humano, isso é natural, mas não deveria ser, né? A gente tende a confiar nos nossos recursos, no que a gente tem, para depois confiar no Senhor. O Senhor é sempre o último recurso, quando deveria ser o primeiro, né? Então, por exemplo, se eu tive uma experiência dessa esses dias aqui em casa. A gente estava aqui, chegou mais gente do que a gente esperava e a carne não ia dar para todo mundo. E eu olhei e falei, gente, vamos orar para multiplicar? Porque eu sei que o Senhor que fez naquela época faz. O mesmo Deus que fez com a viúva de Elias, o Deus que multiplicou o pão lá com Jesus, é o mesmo Deus que poderia muito bem multiplicar essa carne. E aí tinha uma galera aqui em casa que falou, não, vamos lá comprar. Eu falei, gente, eu sei que se a gente orar, o Senhor vai fazer. Mas eles não quiseram, saíram, foram comprar. E aí depois, enfim, o Senhor convenceu eles vieram pedir desculpa, falaram assim, não, realmente, me perdoa, a gente deveria ter confiado no Senhor. Mas por que disso? Porque se eu tenho um recurso financeiro, é muito mais fácil eu ir lá, sair, comprar, do que eu confiar que o Senhor vai fazer. Ok? Então, a primeira coisa sobre viver uma vida de milagres, viver uma vida com o Senhor, é que a gente precisa entender que isso faz parte do dia a dia, sabe? Às vezes a gente vê as experiências sobrenaturais, mas a gente não pensa nisso quando a gente está no nosso dia a dia. No meu dia a dia, eu preciso escolher viver uma vida com o Senhor. Eu preciso escolher escutar o Senhor todos os dias, ok? Eu gosto muito de uma coisa que o Luciano Subirá fala sobre o testemunho interior, né? Porque às vezes as pessoas também esperam escutar aquela voz audível falando assim, Gabriela, vai lá! Né? E não é isso, assim, pode ser que você escute uma voz audível, amém, glória a Deus, mas eu, por exemplo, nunca escutei uma voz audível do Senhor. Todas as vezes que eu escutei o Senhor, que eu obedeci o Senhor, foi através do testemunho interior, né, que é uma impressão dentro de mim falando assim, nossa, faz isso. E tá, então como é que você sabe que essa impressão é de Deus? É simples, ela tem 3 opções, ou é o capeta, ou é você, ou é o Senhor. Então, por exemplo, você tá ali, e aí te vem uma coisa assim, falando assim, olha, oferta esse dinheiro na vida de fulano, dá ali R$200 na vida da irmãzinha ali. E aí não é o diabo, porque o diabo não quer que você abençoe ninguém. Não é você, porque com certeza você também não quer abrir mão daquele dinheiro. Você fala assim, não, mas é meu dinheiro, peraí, vamos ver se a gente consegue outra coisa. Então só sobrou o Senhor, ok? Está alinhado com tudo que o Senhor fala na Bíblia sobre generosidade, sobre dar é melhor que receber, ok? Então, esse é um exemplo básico, que eu acho que todo mundo entende, porque dinheiro é uma coisa que mexe bastante com a gente. Então, nessas situações, muito provavelmente, quem está falando com você é o Senhor, porque se alinha com tudo que a palavra diz, é uma coisa que o Senhor com certeza faria, porque o Senhor incentiva a gente a ser generoso, e não necessariamente você vai escutar uma voz, mas às vezes te vem um ímpeto, você olha e fala assim, nossa, que vontade de dar, sei lá, esse dinheiro para aquela pessoa, e você fala, não, peraí, deve ser coisa da minha cabeça, não, eu tô ficando doido. Nossa, mas que vontade de ir lá, não, pera. E aí começa essa luta
interna, tipo assim, será que é o Senhor? Será que sou eu? O que está acontecendo, ok? E aí, quando isso acontece, a gente passa pelos crivos da Bíblia. Então, por exemplo, nesse caso, tá tudo alinhado com a Bíblia, tá tudo alinhado com o que a palavra diz, e muito provavelmente não é você falando, porque você não vai querer perder o seu dinheiro, né? Mas o Senhor olhou e falou assim, não, você vai lá e vai investir nessa vida, ok? Quando a gente fala de viver uma vida de milagres, a primeira coisa é que você precisa entender que o agir de Deus, ele pode ser, assim, trovões e raios e coisas mirabolantes, mas ele pode, na maioria das vezes ele no ordinário do nosso dia a dia. Então, quando você escolhe viver com o Senhor todos os dias, quando você escolhe escutar o Senhor e obedecer o Senhor, você vai entendendo a voz do Senhor no seu ordinário, no seu dia a dia, né? Eu escutei esses dias o testemunho de uma menina que ela estava fazendo mercado para a filha dela. Ela tem uma menininha pequena e ela estava fazendo sacolão e aí veio um negócio assim no coração dela assim, tudo que você pegar para sua filha, você pega um igual e faz uma sacola separada. E ela, ok, beleza. E aí ela fez a compra, né, comprou as frutinhas lá para a filha dela, fez uma sacola igual para o outro menino, numa outra sacola, e aí veio uma impressão assim, isso aí é para dar para um bebê. E ela, tá bom, gente, mas que bebê é esse? Ok, saiu, pagou e tal, entrou no carro, saiu. Na hora que ela saiu, chegou um cara pedindo, falou assim, olha, você tem alguma fruta para dar para minha bebê? E aí ela, já toda emocionada, pegou a sacolinha e falou assim, toma, né, porque o Senhor mandou eu dar isso aqui. Como que ela sabia que um cara ia pedir fruta para dar para o bebê? Ela não sabia, mas quem sabia? O Espírito Santo. Então, assim, o andar nisso foi natural. Ela podia muito bem ter ignorado, falou assim, gente, que coisa da minha cabeça. Se eu comprar se eu comprar em dobro, a coisa vai estragar. Eu não conheço nenhum bebê, não. Isso é coisa da minha cabeça. E ela podia muito bem ter ignorado essa impressão, ignorado isso e seguido a vida dela. Mas ela não teria vivido essa experiência com o Senhor. E o Senhor ia prover para esse homem de outra forma, porque o Senhor é fiel, ele ia fazer a obra dele, mas ela não teria vivido isso, ela não teria esse testemunho para contar, ok? Então, quando a gente fala de viver no Espírito, quando a gente fala de viver uma vida de fé, uma vida de milagres, a primeira coisa que você precisa entender é que é no ordinário. E a segunda, e eu acho que mais importante, inclusive, é você entender que você precisa ter uma vida de oração. O Senhor, ele é Deus, mas ele é uma pessoa e ele quer ter um relacionamento com você, ok? Não existe como você manter um relacionamento com ninguém se você não conversar com essa pessoa, ok? Então tem muita gente que acha que ler, sei lá, um capítulo ou meio capítulo da Bíblia por dia é suficiente, não ora e não jejua e não faz nada. Não! É como se você tivesse... Alguém mandou uma carta para você e a pessoa chega na sua casa, ok? A pessoa tá ali no seu sofá e você pega a carta e vai ler. E não conversa com a pessoa. Não, você precisa ler a carta porque ela te enviou, ou seja, ela tem coisas importantes para te falar na carta, mas a pessoa tá ali, ela quer conversar com você, ela tá ali, frente a frente, você precisa conversar com ela, você precisa desenvolver esse relacionamento, entende? Então, assim, não dá para separar as duas coisas, tem que ter leitura bíblica, é óbvio, é daí que vem o nosso crivo, é a carta magna da humanidade, ok? É a constituição da humanidade, é o Senhor falando, olha, deixa eu te ensinar o que é ser amado, deixa eu te ensinar o que é viver uma vida digna, deixa eu te ensinar os princípios, a moralidade, deixa eu te ensinar como ser meu filho, ok? Aqui a Bíblia, mas ele também mora dentro de você. Se você aceitou o Senhor, Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor, o próprio Deus, mora dentro de você. Ele está ali à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele quer ter um relacionamento com você. Mas isso só é possível se você orar. Não tem como você ter um relacionamento sem conversar, ok? Oração é conversar, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de uma vida de fé, uma vida de milagres, uma vida de testemunhos, você sempre tem alguma coisa para contar,
é isso, é você ter intimidade com o Senhor e você escutar no dia a dia. Ok, então assim, para finalizar, eu vou contar a história, um testemunho que é da minha avó. Ela morava na roça e a igreja era longe de onde ela ia, então ela tinha que ir e voltar andando, e era um tempo de caminhada, né? E aí teve um domingo que ela foi para a igreja, mas a minha tia, que na época era um bebê, ela foi caminhando e o meu avô, por algum motivo, não foi naquela semana. E aí ela foi, só que na hora de voltar já estava tarde. Aí o irmão da igreja ofereceu, falou assim: olha, Dona Maria, deixa eu voltar com você para você não voltar sozinha. Ela falou: ok. E eles foram caminhando, só que aí no meio do caminho ele tentou abusar dela, tentou agarrar ela à força e tal, e aí ela começou a orar e falou assim: tá repreendido em nome de Jesus, tá amarrado. E aí o cara ficou paralisado, assim, ele não conseguiu fazer nada, tipo, como se ele tivesse sido amarrado mesmo, preso. E aí ela falou assim: eu tô indo embora e eu vou orar, e vai chegar uma onça e vai te comer aqui, porque na região onde ela morava tinha onça. Vai chegar uma onça e vai comer você. E ela: não, Dona Maria, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não faz isso comigo. E aí a minha avó falou assim: tá bom, eu vou embora. Quando eu for embora, eu oro para o Senhor te soltar. E aí ela foi, e aí quando ela foi, ela orou e falou assim: Jesus, solta ele. E aí ele falou assim: não, deixa eu te levar em casa, pelo amor de Deus, deixa eu te levar em casa. Ficou até assim, com medo, tipo assim, meu Deus, eu não posso fazer nada. E terminou de levar ela em casa. E assim, é um testemunho, é um baita testemunho, mas o processo foi simples. Aliás, foi não só simples, como foi um processo, vamos colocar assim, doloroso. Ok? Mas se ela não tivesse comunhão com o Senhor, se ela não tivesse intimidade com o Senhor, se chegasse ali na hora e ela não entendesse, não tivesse certeza da autoridade que ela tinha no Senhor, isso ia virar mais um trauma do que um testemunho, entende? Então, assim, quando a batalha chega, quando as coisas ruins chegam, você precisa ter certeza da identidade que você tem no Senhor, você precisa ter certeza da autoridade que você tem no Senhor, e isso só é possível com intimidade com Deus, tá bom? Uma coisa importante que eu preciso falar é que o abuso não é culpa da vítima, ok? Então, assim, às vezes alguém escuta isso e fala assim: então fulano ou eu fui abusada porque eu não tinha fé ou porque eu não conhecia minha identidade no Senhor. Não, você foi abusada por causa da maldade do coração daquela pessoa, ok? O testemunho que eu contei é como a graça e a autoridade do Senhor livrou uma pessoa, mas não significa que se você foi abusado, ou se você orou e enfim, isso não impediu o abuso, isso não significa que é sua culpa, isso não significa que você não entende do Senhor, que você não tem o Senhor, nada disso, muito pelo contrário, ok? Só queria deixar isso bem claro, tá bom? É isso por hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso tenha trago luz e, enfim, elucidado algumas coisas para vocês também, porque eu sei que as dúvidas e questões desse rapaz podem ser as dúvidas e questões de muitos de vocês, então eu espero que isso tenha elucidado tudo para vocês. Bom, e se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo onça, para eu saber que você chegou aqui e você tá comigo, tá bom? Não se esqueça, compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa ver. Curte aqui embaixo, tá bom? Curte, aperta esse botão, porque isso me ajuda demais. O YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, envia para mais pessoas e isso pode ajudar mais pessoas a terem uma vida realmente com o Senhor, uma vida de intimidade e de milagres, tá bom? Até a próxima segunda! Tchau!